Olá, pessoal! Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui do Estratégia Vestibulares, e essas são 100 dicas para gabaritar Biologia. E a nossa dica de hoje é com relação aos epitélios de revestimento, esse que é um tipo de tecido epitelial. Quais são as características desse epitélio de revestimento? É um tecido avascular que apresenta vasto suprimento nervoso. Suas células elas são poliédricas e justapostas, e isso graças à presença de especializações de membrana, como por exemplo junções de oclusão, junções comunicantes, e além disso apresentam pouca quantidade de matriz extracelular. Aqui nessa figura a gente consegue analisar um epitélio de revestimento, aqui com as suas células epiteliais bastante unidas e apoiadas sobre uma membrana basal, que tem ainda como apoio uma camada aqui de tecido conjuntivo. Bom, no entanto, pessoal, esses epitélios de revestimento, eles podem apresentar diversas classificações, e essas classificações, elas são de acordo com o número de camadas de células e também com o tipo de células que estão presentes nesse epitélio. Os epitélios, eles podem ser chamados, por exemplo, de epitélios simples ou uniestratificados, sendo esses aqueles compostos por apenas uma camada de células, que podem ser células pavimentosas, células cuboides, como essas que estamos vendo aqui, ou células colunares, ok? Esses epitélios com células pavimentosas, epitélios simples, eles estão presentes nas paredes dos vasos, onde constituem, por exemplo, o endotélio. Já essas células aqui, mais colunares, elas estão relacionadas com processos de secreção. Com relação aos epitélios estratificados ou pluriestratificados, esses são epitélios que apresentam várias camadas de células, ok? O epitélio estratificado, ele pode ser do tipo não queratinizado ou do tipo queratinizado. O não queratinizado, ele está presente na superfície de cavidades umedecidas e que estão em constante atrito, por exemplo, com a boca e o estômago. Já o epitélio queratinizado, que apresenta uma grande camada aí, chamada de camada córnea, com células mortas devido à deposição de queratina, é encontrada na pele, ok? Esse tecido aqui da pele nos mostra uma camada córnea com grande quantidade de células mortas, e essa camada córnea ela pode ser mais ou menos espessa dependendo do local. O epitélio estratificado ele pode também ser de um tipo especial, que é esse daqui, estratificado encontrado no revestimento interno da bexiga, que é um epitélio de transição. Essas células elas são mais globosas quando o órgão está relaxado, no entanto, quando ele está distendido, como por exemplo em uma situação em que a bexiga está cheia, esse epitélio vai se apresentar com células mais achatadas devido ao seu estiramento. Tá legal? Por isso que é um epitélio de transição. As células superficiais, elas mudam a sua forma conforme o estado do órgão. Legal? E por fim, a gente tem um epitélio que ele é chamado de pseudo-estratificado, que é esse daqui. Num epitélio pseudo-estratificado, a gente observa apenas uma camada de células, no entanto, devido aos núcleos dessas células estarem presentes em direções distintas, nós temos a impressão de que é um epitélio estratificado, mas ele não é. Todas as suas células estão apoiadas na membrana basal, no entanto, não são todas que atingem o lume, a superfície desse epitélio. Esse epitélio ele é encontrado, por exemplo, nas vias respiratórias, onde ele é também ciliado. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de número 28, ainda tem muito mais por aí. Se você gostou, curta e compartilhe, e a gente se vê na próxima. Até lá, tchau, tchau!